O primeiro presente de Natal. O anjo Gabriel disse a Maria: "Você terá um filho." "Como?" perguntou Maria. "Eu não sou casada. O Espírito Santo de Deus virá sobre você. O bebê será filho de Deus." Maria acreditou. Maria era noiva de José, mas ele não acreditou na história dela. Então, o anjo visitou também. Maria não está mentindo. O bebê dela será o Filho de Deus. Seu nome será Jesus. Assim, José casou-se com Maria. Muitos meses se passaram. Então, eles viajaram para Belém, a cidade natal de José, por ordem do governo. Depois daquela longa viagem, chegou a hora do bebê nascer. Mas todas as pousadas de Belém estavam cheias. Por isso, o Filho de Deus nasceu numa estrebaria, envolto em panos e deitado numa cama de palha. Deram a ele o nome de Jesus. Naquela noite, um anjo apareceu a alguns pastores nas montanhas, perto de Belém. "Boas notícias!" disse o anjo. "Nasceu o Salvador. Ele está em Belém, deitado numa manjedoura." De repente, mais anjos apareceram. Eram tantos que encheram o céu. "Glória a Deus nas alturas!" eles cantavam. "E paz para todos os que lhe querem bem." Quando os anjos se foram, os pastores correram para Belém. Eles encontraram um bebê, o seu Salvador, deitado sobre a palha, exatamente como o anjo havia dito. Depois de verem Jesus, os pastores atravessaram a cidade. Eles estavam muito animados. Contaram a todo mundo o que havia acontecido e louvaram a Deus por tudo que ele fez. O Filho Amado. "Antes de Deus enviar o Salvador", disse o profeta Malaquias, "um mensageiro virá para preparar o caminho para ele." Então, veio João antes de Jesus, pregando às margens do rio Jordão. "Preparem o caminho do Senhor", João disse. "Deus está enviando alguém muito especial para o seu povo. Mudem seus caminhos. Arrependam-se das coisas más que vocês têm feito. Sejam batizados." E foi isso mesmo que as pessoas fizeram. "Você é o prometido?" eles perguntaram. "Não", disse João. "Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vai fazer coisas incríveis. Vocês vão." Jesus veio até João para ser batizado. Quando João viu Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." "Eu quero que você me batize", disse Jesus. "Não", respondeu João. "Eu é que preciso ser batizado por você."
Confie em mim, disse Jesus. Esta é a coisa certa a fazer. Assim, João batizou Jesus. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba. Este é o meu filho, Deus disse. Eu o amo. Ele me agrada muito. Uma prova no deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e noites. Depois disso, Jesus estava com muita fome. Sabendo que Jesus estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu a Satanás usando as palavras de Deus na Bíblia. Não é só de pão que vive o homem, ele disse, mas daquilo que Deus diz. Em seguida, Satanás levou Jesus ao topo do templo. Se você é o Filho de Deus, pule! A Bíblia diz que os anjos de Deus o salvarão. Então, Jesus usou a palavra de Deus em sua segunda resposta. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus, disse ele. Por fim, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou-lhe todos os reinos e riquezas do mundo. Isso tudo pode ser seu, disse ele, se você se prostrar e me adorar. Vá embora, Satanás, Jesus ordenou. Então ele citou mais uma vez a palavra de Deus, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Assim que Jesus disse isso, Satanás o deixou. Em seguida, anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. O Rei e o Reino. Jesus viajou ensinando sobre o reino dos céus, e multidões o seguiam. Eles ainda não sabiam que Jesus era o rei, mas ele os ensinou a viver como o povo de seu reino. As pessoas fazem o bem, disse Jesus, quando o bem está em seus corações. As pessoas fazem o mal quando o mal está em seus corações. Deus quer tornar o seu coração como o coração dele. Não se preocupe com o que comer ou vestir, disse Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Obedeça a Ele. Confie nele e Ele suprirá todas as suas necessidades.
Jesus ensinou esta oração: Deus Pai, teu nome é santo. Reine na terra como tu reinas no céu. Supra as nossas necessidades hoje. Ajuda-nos a te obedecer. Todo o poder é teu, para sempre. Depois, Jesus contou uma história. Um homem construiu sua casa sobre uma rocha. Veio uma grande tempestade. Porque a casa foi construída sobre a rocha, ela não caiu. Outro homem construiu sua casa sobre a areia. Veio uma grande tempestade. E porque a casa foi construída sobre a areia, ela caiu com um grande estrondo. As coisas que eu ensino para vocês são como a rocha, disse Jesus. Pratique as minhas palavras, e você será como o homem que construiu a casa sobre a rocha. O furo no teto. Cheia! A casa estava cheia de gente. Jesus estava na casa ensinando e curando, e todos queriam ver. Alguns homens tinham um amigo que não andava. Eles acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Então, o carregaram até aquela casa em uma esteira. Eles não conseguiam entrar, pois a casa estava muito cheia. Então, eles subiram as escadas até o teto e começaram a abrir um... Todos na casa olharam para cima admirados. Os homens baixaram seu amigo pela abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Eles achavam que Jesus ia curar seu amigo. Ao invés disso, Jesus lhe disse: seus pecados estão perdoados. Alguns líderes religiosos ficaram muito aborrecidos. Somente Deus pode perdoar os pecados, resmungaram eles. O que é mais fácil? Perguntou Jesus. Perdoar os pecados ou fazer este homem andar? Para mostrar a vocês que eu tenho autoridade de Deus para perdoar os pecados, vou curá-lo também. Levante-se, pegue sua esteira e vá para casa, disse Jesus ao homem. E foi o que ele fez. Seus amigos e todas as outras pessoas ficaram muito alegres. Então a casa ficou cheia, cheia de louvor. A libertação. Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia. Eles encontraram um homem com um espírito maligno que vivia em um cemitério. Ele gritava muito e se cortava com pedra. Jesus mandou o espírito sair. Não me torture, Jesus! Ele gritou. Meu nome é Legião. Ele disse. Há muitos espíritos malignos em...
Bem, vocês vão sair dele, disse Jesus. Vocês não têm escolha. Os espíritos ficaram com medo. Havia uma grande manada de porcos ali perto. Então nos mande para os porcos. Jesus deixou que os espíritos entrassem nos porcos. A manada inteira se precipitou de um despenhadeiro para dentro do lago e se afogou. As pessoas que cuidavam dos porcos contaram a todos os moradores da cidade o que tinha acontecido. Os moradores vieram até o cemitério. Eles viram que Jesus havia curado o homem. As pessoas ficaram com medo e imploraram que Jesus fosse embora. O homem queria ir com Jesus, mas ele respondeu: "Fique aqui. Conte a todos o que eu fiz." O homem fez isso e todos se maravilharam. Hora de levantar. Jairo, um líder em sua comunidade, se ajoelhou aos pés de Jesus. "Minha filhinha está morrendo", exclamou ele. "Se você colocar suas mãos sobre ela, sei que ela viverá." Jesus e Jairo estavam cercados por uma grande multidão. Alguns empregados de Jairo os encontraram ali. "Sua filha já está morta", disseram eles. "Não tenha medo", disse Jesus. "Creia e sua filha será curada." Ao chegarem na casa de Jairo, encontraram pessoas chorando pela menina. "Por que estão chorando?" Jesus perguntou. "A menina não está morta, mas apenas dormindo." As pessoas riram dele. Jesus e 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, entraram na casa com Jairo e sua esposa. A menina estava deitada, exatamente como todos haviam dito. Jesus pegou na mão dela. Então, ele falou: "Levante-se, menina." E ela se levantou. Ela até andou pelo quarto. Jairo e sua esposa ficaram maravilhados. Jesus pediu a eles que não contassem a ninguém o que ele havia feito. "Agora", disse Jesus, "acho que esta garotinha precisa comer alguma coisa." O grande piquenique. Jesus tinha acabado de ensinar. Todo mundo estava com fome. "Mande que saiam para comprar comida", disseram seus discípulos. Mas Jesus queria demonstrar que eles podiam confiar em ele. "Por que vocês mesmos não os alimentam?" Jesus perguntou. "Seria preciso o salário de um ano todo para comprar pão para tanta gente", disseram seus discípulos. "Quanta comida vocês têm?" perguntou Jesus. "Há um menino aqui
disse André, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sorriu. Perfeito. Diga ao povo para sentar na grama. Então, as pessoas se sentaram na encosta da colina. Jesus agradeceu a Deus pelos pães e peixes. Em seguida, partiu-os em pedaços para os discípulos distribuir. Os discípulos de Jesus deram pão e peixe para toda aquela multidão. Havia 5.000 homens e também muitas mulheres e crianças. Todos comeram tanto quanto quiseram. Depois disso, os discípulos recolheram o que sobrou. Eram 12 cestos cheios, vindos de apenas 5 pães e 2 peixes. Todos aprenderam que podiam confiar em Deus para cuidar deles. De volta ao lar. Por que Jesus passa tempo com pessoas que fazem coisas ruins? Os líderes religiosos se perguntavam. Então, Jesus contou uma história sobre o amor de Deus. Aconteceu assim. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu a parte da herança que receberia quando o pai morresse. De coração partido, o pai deu a ele a metade de seus bens. O filho mudou-se para um país distante. Ele gastou todo o dinheiro e teve que trabalhar alimentando porcos. Ele passava tanta fome que desejava comer a comida dos porcos. Os servos do meu pai vivem melhor do que isso, pensou ele. Vou voltar para casa e confessar que pequei contra ele e Deus. Talvez ele me aceite como um de seus servos. O filho voltou para casa. Ele ainda estava longe quando seu pai o avistou, correu até ele e o abraçou. Eu não sou digno de ser seu filho, disse o rapaz ao seu pai. Traga a minha melhor roupa para meu filho! O pai disse aos empregados. Coloquem um anel em seu dedo. Preparem o bezerro mais gordo. Meu filho estava perdido, mas foi encontrado. O filho mais velho ficou com raiva quando soube da festa. Não é justo, ele reclamou. Sou fiel trabalhando aqui e não ganho nada. Ele desperdiça o dinheiro e ainda ganha uma festa. Tudo o que é meu é seu, respondeu o pai. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi achado. O que mais podemos fazer além de comemorar? Um jumento e o rei. Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, bem próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 de seus discípulos que encontrassem um jumento.
Eles encontraram o jumento e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia bíblica que diz: Jerusalém, aqui vem seu rei montado num jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Muitas pessoas lembravam de seus milagres e se juntaram a ele. Eles colocavam seus mantos e ramos de palmeira no caminho à sua frente para honrá-lo. Eles tinham esperança de que Jesus fosse o Salvador prometido de Deus. Então gritaram: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o Rei de Israel! O mundo todo está seguindo, murmuraram os fariseus. Diga que se calem, Jesus! Mesmo que todos parassem de gritar, Jesus respondeu: As pedras ainda me louvariam. O jantar de despedida. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas famintas. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinham inveja dele. Eles odiavam tanto a Jesus que decidiram que ele deveria morrer. Eles deram 30 moedas de prata para que Judas, um dos discípulos de Jesus, o traísse e entregasse. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza: Um de vocês vai me trair. Surpresos, cada um deles respondeu: Eu não, Senhor. É verdade, disse Jesus. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Eu não, Senhor, disse Judas. Você sabe que é. Jesus respondeu: Vá, faça isso depressa. Então, Judas saiu. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu, deu para seus discípulos e disse: Lembrem-se de mim ao comerem. Este é o meu corpo, entregue por vocês. Então, Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. Bebam todos, disse ele. Este é o meu sangue, derramado para que seus pecados sejam perdoados. Quando terminaram de comer e beber, Jesus e seus discípulos cantaram um hino. Depois foram ao jardim do Getsêmani para orar. No jardim. Depois de comerem juntos, Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro com firmeza. Eu jamais o abandonarei.
Jesus suspirou. Antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa dessas, Bradou Pedro. Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu a seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Mostre-me se há outra maneira. Ele orou. Caso contrário, farei o que me pede. De repente, uma luz brilhou. Ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Sou eu, disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou. Eles o prenderam e levaram até os seus líderes. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. Você não estava com Jesus? Alguém perguntou. Assustado, Pedro disse: Não. Duas outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Vocês estão errados. Pedro disse: Eu nem mesmo conheço esse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Está concluído. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou a Jesus: Isso é verdade? E Jesus respondeu: Eu sou o rei, mas não deste mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar: Mate-o! Então, Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: Você salvou outras pessoas, por que não salva a si mesmo? Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: Está concluído.
Ele havia completado a obra que veio realizar por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Um domingo feliz. Domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra e estavam pensando como tirar. Quando elas chegaram, a pedra já tinha sido tirada. O corpo de Jesus tinha desaparecido e havia anjos no túmulo. Jesus está vivo, disseram os anjos. Vão contar aos discípulos dele. As mulheres contaram aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo de Jesus para ver se era isso mesmo. Só encontraram os panos com que Jesus fora enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se numa sala. Eles conversavam sobre o que estava acontecendo, quando, de repente, Jesus apareceu. Eles ficaram apavorados. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam minhas mãos e pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Vocês não poderiam tocar se eu fosse um fantasma. Fantasmas não comem, mas eu estou com muita fome. Então Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As Escrituras são claras, disse ele. O Messias deveria sofrer e morrer, e depois ressuscitar dos mortos. Agora, anunciem ao mundo o que vocês viram. Que todos saibam que os seus pecados podem ser perdoados se eles se voltarem para Deus. Isto é possível por causa do que eu fiz. Nas nuvens. Chegou a hora de Jesus voltar para o céu. Antes, ele levou os seus discípulos para uma montanha na Galiléia. Eis o que eu quero que vocês façam, disse. Esperem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo que prometi. Em seguida, falem de mim para todos. Vão de Jerusalém para a Judéia, para a Samaria e depois para o resto do mundo. Façam muitos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles tudo o que vocês aprenderam comigo. Sempre estarei com vocês. Depois de algum tempo ensinando essas coisas, Jesus voltou para o céu. Ele foi subindo até desaparecer numa nuvem. Seus discípulos ficaram observando. Ficaram ali, olhando para os... Dois homens vestidos de branco apareceram. Jesus foi para o céu, explicaram. Ele voltará da mesma forma que foi. Assim, os discípulos obedeceram a Jesus e foram para Jerusalém.
Um presente de Deus. Judeus de todo o mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Os seguidores de Jesus estavam lá também. Eles estavam reunidos, esperando pelo presente que Jesus havia prometido a eles. No meio da festa, o presente de Deus chegou. Começou com um som como de um vento muito forte que encheu a casa onde eles estavam esperando. Depois, algo que parecia fogo pousou sobre cada um deles. Todos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e ele lhes deu poder para falar em outras línguas. Judeus vindos de outras partes do mundo os ouviram e ficaram admirados. Estas pessoas estão falando nossas línguas, disseram, e anunciam as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Este é o presente de Deus, explicou Pedro. Foi prometido há muito tempo. Ele vem a nós por meio de Jesus, o Messias. Vocês o crucificaram, mas Deus o trouxe de volta à vida. O que devemos fazer? As pessoas perguntavam com tristeza. Arrependam-se do mal, disse Pedro. Creiam em Jesus Cristo. Ele perdoará os seus pecados e lhes dará seu Espírito Santo. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Elas foram apenas as primeiras de muitas que viriam a crer em Jesus como seu Salvador. Nem prata, nem ouro. Pedro e João foram ao templo. Havia um homem ali, na Porta Formosa, que nunca havia andado antes. Ele mendigava pedindo dinheiro às pessoas. Vocês me dão um trocado. Ele pediu a Pedro e João. Os 2 discípulos olharam para o homem. Eles não tinham dinheiro, mas tinham algo muito melhor para oferecer a ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem achou que lhe dariam dinheiro. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas tenho outra coisa que lhe darei com alegria. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, disse Pedro. Ande! Pedro segurou a mão do homem e seus pés e tornozelos se firmaram. O homem se levantou e começou a andar. Ele acompanhou Pedro e João ao templo. Em pouco tempo, ele não estava apenas caminhando. Ele pulava e louvava a Deus. As pessoas o haviam visto na porta. Elas sabiam que ele era paralítico de nascença. No entanto,
Ali estava ele, andando, pulando e agradecendo a Deus. Todos ficaram impressionados. Pedro contou ao povo sobre aquele cujo poder havia curado o homem. Ele falou de Jesus. Quando ele terminou de falar, muitos decidiram seguir a Jesus também. Inimigo, agora amigo. Saulo era um homem religioso, um fariseu. Ele achava que qualquer um que acreditasse em Jesus estava espalhando uma mentira e deveria ser colocado na prisão e até mesmo condenado à morte. Saulo ia para Damasco para prender os seguidores de Jesus. De repente, uma luz brilhante o cercou e ele caiu no chão. Uma voz lhe disse: Saulo, por que você é tão cruel comigo? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Vá para Damasco. Lá você será instruído sobre o que deve fazer. Saulo levantou-se. Ele estava cego. Então seus amigos o levaram para uma casa em Damasco. Saulo esperou lá por 3 dias. Ele não comeu e nem bebeu. Enquanto isso, Jesus apareceu numa visão a Ananias, um de seus seguidores em Damasco. Jesus disse-lhe para ir visitar Saulo e orar para que ele pudesse enxergar novamente. Mas Saulo está prendendo seus seguidores, disse Ananias, tremendo. Eu sei, disse Jesus, mas eu escolhi Saulo para falar de mim no mundo inteiro. Ananias foi orar por Saulo. Jesus me enviou, disse ele, para que você possa enxergar e ser cheio do Espírito Santo. Saulo pôde ver de novo e, em seguida, ele foi batizado. Jesus transformou Saulo. Ele deixou de ser o homem que perseguia os cristãos. Saulo se tornou um líder na igreja e falava a todos sobre Jesus. Até seu nome foi mudado, de Saulo para Paulo. Venham todos. Cornélio era um oficial do exército romano. Ele morava na cidade de Cesareia. Ele e sua família respeitavam a Deus. Eles não eram judeus, eles eram gentios. Cornélio teve uma visão. Um anjo disse a ele: Deus ouve suas orações e sabe que você ajuda os pobres. Envie homens à cidade de Jope para buscarem Pedro. Cornélio obedeceu.
Em Jope, no dia seguinte, Pedro estava no terraço orando. Numa visão, um lençol enorme desceu do céu. Ele estava cheio de animais. Uma voz disse: "Mate e coma, Pedro." Eram animais que os judeus não deviam comer. "Eu não posso comê-los", respondeu Pedro. "Se eu digo que você pode comer", respondeu a voz, "então está tudo." Foi então que os mensageiros de Cornélio chegaram. Assim, Pedro e alguns outros foram com eles a Cesareia. A casa de Cornélio estava cheia de amigos e familiares, ansiosos para ouvir Pedro falar. Deus me mostrou numa visão que aceita as pessoas de todas as nações. Jesus veio para todos. Ele é o Senhor de todos. Ele curou os enfermos e libertou os oprimidos. Ele foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Todo aquele que confia nele será perdoado de seus pecados. O Espírito Santo veio sobre eles, assim como em Pentecoste. Pedro os batizou. Viajando por Jesus. Paulo sabia que Deus o enviara para falar de Jesus aos gentios. Então ele fez 3 viagens pela Síria, Turquia e Grécia. Muitas pessoas creram em Jesus e começaram igrejas em toda a região. Anos depois, Paulo voltou a Jerusalém. Os líderes religiosos daquele tempo o prenderam porque ele falava sobre Jesus. Uma vez que Paulo era cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Paulo foi enviado a Roma num barco. Seria uma longa e lenta viagem. Por que não esperamos em Creta até a temporada de tempestades passar? Sugeriu Paulo, mas o capitão decidiu seguir viagem. Veio uma grande tempestade. Todos acharam que iam morrer. Um anjo disse a Paulo que todos se salvariam e que ele chegaria em Roma. Paulo contou isso aos outros. Alguém avistou terra. Os marinheiros planejavam abandonar o navio e deixar os outros morrerem. Paulo os advertiu: vocês só sobreviverão se todos ficarem juntos a bordo. O barco bateu em uma ilha chamada Malta. Os soldados tiveram medo de serem punidos se os prisioneiros escapassem. Então, eles decidiram matá-los. Mas o comandante gostava de Paulo e ordenou que seus homens os deixassem viver. Eles chegaram exaustos na praia. Assim, como Paulo havia dito, todos sobreviveram. O governante de Malta os recebeu. O pai dele estava doente. Quando Paulo orou por ele, Deus o curou.
Eles embarcaram em outro navio e foram para Roma. Paulo ficou preso numa casa e dali escreveu cartas para as igrejas que havia iniciado. Algumas dessas cartas se tornaram parte da Bíblia. Uma promessa eterna. João era discípulo de Jesus. Um dia, Jesus apareceu a ele em uma visão, brilhando como o sol. Não tenha medo, disse Jesus. Eu morri. Agora eu vivo para sempre. Então, João viu um novo céu e uma nova terra, a nova criação prometida por Deus. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Depois, João viu a cidade santa de Deus, a nova Jerusalém. Ela descia do céu, era linda, como uma noiva no dia do seu casamento, pronta para encontrar-se com seu esposo. Então, João ouviu uma forte voz que vinha do trono de Deus dizendo: agora a morada de Deus está entre o seu povo e com eles Deus habitará. No novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas, porque não haverá mais dor, e ninguém morrerá. Estas coisas já passaram e se foram para sempre. Então veio uma voz do trono e disse: eu sou o princípio e o fim. Aquele que tem sede, venha, e eu lhe darei da fonte da água da vida. Meu novo mundo é para meus filhos, aqueles que são fiéis a mim. Estou fazendo novas todas as coisas. Isto é verdade. Você pode acreditar.